Boa tarde, meus irmãos. Tudo bem? Vocês estão bem? Hoje nós vamos dar continuidade aqui nos nossos estudos sobre o Catecismo de Heidelberg. Hoje nós vamos meditar sobre a pergunta de número 80, 81 e 82. Na semana passada, para quem não esteve aqui, o pastor estava falando a respeito do pão e do vinho, se ele se transforma ou não literalmente no corpo e sangue de Cristo, tá? E nós vimos semana passada que não. O corpo e o sangue do Senhor, não, o pão e o vinho não se transformam literalmente no corpo e no sangue do Senhor, tá? O pastor falou semana passada, foi bem explicado, tá? E hoje nós vamos dar continuidade e na primeira pergunta do nosso estudo de hoje, a pergunta 80, vai falar sobre a diferença entre a ceia do Senhor e a missa do Papa, né? Essa era uma controvérsia muito presente na época dos reformadores, tá? Na época da Reforma Protestante. E por isso essa pergunta tão específica se encontra no nosso Catecismo de Heidelberg, tá? Mas antes, vamos baixar nossas cabeças, vamos orar ao Senhor para que nos dê um momento agradável na presença dele e possamos sair daqui edificados. Baixemos nossas cabeças, vamos nos aquietar e vamos orar ao Senhor nesse momento. Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome, Senhor. Te damos graça por esse dia, o dia do Senhor. Rogamos ao Senhor a assistência do teu Espírito Santo, que o Senhor conduza todas as coisas, Senhor. Ajuda-nos, perdoa os nossos pecados e dá-nos entendimento, Senhor. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, a pergunta de número 80 já está... Pode colocar aí, Diego? Aí? A pergunta de número 80 diz assim, irmãos. Eu vou ler a pergunta e a gente tenta ler junto. Está um pouco pequeno, né? Mas está dando para ler daí? Está dando para ler? Pessoal que usa óculos aí. Bora ver se a lente é boa agora. A pergunta de número 80 diz assim, ó. Qual é a diferença entre a ceia do Senhor e a missa do Papa? A resposta, vamos ler todos juntos, irmãos. A ceia do Senhor, uma resposta bem pesada, né, do nosso catecismo, né? Nós vamos começar pela primeira parte, tá? A primeira parte da resposta do catecismo, quando fala de que através do sacrifício de Cristo, nós temos o perdão dos nossos pecados, né? Abram, por gentileza, irmãos, em Mateus, capítulo 26, nós vamos só relembrar aqui algumas passagens bíblicas que falam a respeito do primeiro ponto, que é, nós temos perdão completo de nossos pecados pelo único sacrifício de Jesus Cristo. Mateus, capítulo 26, versículo 27, um texto muito conhecido. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 27 e 28. Todo mundo já encontrou? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para quê, irmãos? Para a remissão dos pecados. Sangue de Cristo derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Abram agora, por gentileza, em Hebreus capítulo 7. A gente vai ler aqui uma série de textos falando sobre o sacrifício de Cristo e como ele é eficaz para nos purificar dos nossos pecados. Hebreus capítulo 7, versículo 26. Livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 26. Todo mundo já encontrou? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Com efeito, nos convia um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelo do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Irmãos, essa parte é muito importante, tá? Porque fez isto uma vez,
quando a si mesmo se ofereceu. Não sei se os irmãos estão lembrados, no Antigo Testamento, os sacerdotes diariamente faziam sacrifício pelo próprio pecado e pelos pecados do povo. Todo dia era feito o sacrifício, o animal era imolado e os sacerdotes faziam os sacrifícios para a expiação dos pecados do povo, todos os dias. O autor aos Hebreus vai dizer que Cristo é superior aos sacerdotes e ele fez o sacrifício uma vez só. Uma vez, o sacrifício não de animais, mas o próprio sacrifício, o sacrifício do próprio corpo. Ofereceu a si mesmo uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. João Calvino vai dizer o seguinte: uma das deficiências do antigo sacerdócio consistia em que o sumo sacerdote oferecia sacrifícios por seus próprios pecados. Como poderia ele aplacar a Deus em favor de outrem, quando este estava com razão irado contra o próprio sacerdote? Eles eram completamente desqualificados para a tarefa de fazer expiação pelos pecados. A segunda deficiência consistia em que eles ofereciam vários sacrifícios todos os dias. Portanto, segue-se desse fato que não existia genuína expiação, porque ao repetir-se a purificação, os pecados reincindiam. No caso de Cristo, isso é completamente diferente. Ele não carece de nenhum sacrifício, já que ele não foi maculado por qualquer mancha de pecado. Seu sacrifício foi tal que, por si só, foi e será suficiente até o fim do mundo, uma vez que ele a si mesmo se ofereceu. O sacrifício de Cristo é suficiente. Irmãos, hoje, atenção para isso. Eu não sei se vocês já viram algumas igrejas falar assim: olha, você tem que sacrificar o seu melhor para Deus. E com isso, essas pessoas querem tirar o dinheiro das pessoas. Olha, faça uma oferta de sacrifício aqui. Se você sacrificar, Deus vai te recompensar. Isso é falso, irmãos. Primeiro que o sacrifício já foi feito. E é o sacrifício de Cristo na cruz. E esse sacrifício não foi feito, irmãos, para que a gente pudesse ficar rico, não, tá? Foi para que os nossos pecados fossem perdoados. Porque não havia uma outra maneira de nós sermos perdoados, senão pela morte. Porque vocês lembram que o salário do pecado é o quê? A morte. Mas a morte de qualquer pessoa é capaz de purificar alguém dos seus pecados? Nós já estudamos sobre isso, né? É capaz? Só a morte de um justo pode fazer com que os pecados sejam perdoados. E quem é o único que é justo? O Senhor Jesus Cristo. Somente Ele é o justo. É por isso que a palavra diz que Ele é o justo pelos injustos. O justo foi morto em lugar dos injustos, para que os injustos, que somos nós, pudéssemos ter acesso ao Pai. Avancem um pouquinho mais aí na Bíblia de vocês, em Hebreus ainda, no capítulo 9. O autor aos Hebreus, ainda mostrando como a relação de Cristo é superior aos sacerdotes do Antigo Testamento. Hebreus capítulo 9, versículo 12. Hebreus 9, 12, diz assim, todo mundo já encontrou? Diz assim: não por meio do sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Irmãos, o Santo dos Santos, ou o lugar santíssimo no Antigo Testamento, era aquele lugar onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para fazer a purificação dos pecados do povo. Era aquele lugar, era onde o sacerdote tinha acesso à presença de Deus. Ele entrava uma vez por ano somente. Uma vez por ano. E aí, o que o autor aos Hebreus está dizendo aqui? Ó? Que Cristo, não através do sangue de bodes e nem de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos, na presença de Deus, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção para nós. Uma vez por todas. Uma vez por todas. No versículo 24 ainda desse capítulo, se os irmãos olharem aí na Bíblia de vocês, Hebreus 9, 24, diz assim, ó:
Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como o sumo sacerdote, cada ano, entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E aqui, irmãos, aqui é que a gente vai entrar agora na questão da missa, né? A palavra missa, irmãos, significa envio. É uma palavra que vem do latim que significa envio. Inclusive, aqui, quando o pastor impetra a bênção no final do culto, né, nós viemos para adorar aqui, né, viemos para a igreja para adorar o Senhor, e nós somos despedidos com a bênção, né, somos enviados para servir no mundo. Né, somos enviados para servir no mundo. Só que a missa, esse envio, na Igreja Católica, ela tem um sentido diferente. E aqui, irmãos, eu peguei trechos do Catecismo da Igreja Católica, porque eu queria pegar as fontes originais mesmo deles, o que eles dizem a respeito disso, para que a gente possa ver a diferença entre o que eles creem e o que nós cremos, tá? O parágrafo 1366 do Catecismo da Igreja Católica diz assim, ó, a Eucaristia é, portanto, um sacrifício, porque representa, ou seja, torna presente o sacrifício da cruz, porque dele é memorial e porque aplica os seus frutos. Não ficou muito claro, né? No parágrafo seguinte diz o seguinte, olha, o sacrifício de Cristo e o sacrifício da Eucaristia, atenção para isso, ó, são um único sacrifício. O sacrifício de Cristo e o sacrifício da Eucaristia, a Eucaristia que eles dizem é a que a gente chama da ceia do Senhor, são um único sacrifício. É uma só e mesma vítima. E aquele que agora se oferece pelo ministério dos sacerdotes é o mesmo que outrora se ofereceu a si mesmo na cruz. Só a maneira de oferecer que é diferente. E porque neste divino sacrifício que se realiza na missa, aquele mesmo Cristo, que a si mesmo se ofereceu, outrora de modo cruento, ou seja, com sangue sobre o altar da cruz, agora está contido e é imolado de modo incruento, ou seja, sem sangue. Este sacrifício é verdadeiramente propiciatório. O que é que isso quer dizer, irmãos? Muita gente diz assim, é porque a Igreja Católica, quando eles fazem o rito eucarístico, né, eles estão sacrificando novamente Cristo. Né? De certa forma, irmãos, na prática, acaba que é isso mesmo. Na teoria, ele diz assim, olha, não é que a gente está propondo um novo sacrifício de Cristo, que Cristo está morrendo outra vez na cruz. Ele diz assim, que o sacrifício de Cristo e o ritual da Eucaristia é um só sacrifício. É como se nós fôssemos transportados para 2000 anos atrás, ou que Cristo viesse para o nosso presente. Como se o sacrifício de Cristo fosse atualizado, como se Cristo estivesse num constante morrer. Vocês lembram os textos que nós limos aqui agora há pouco? De Mateus, de Hebreus? Vocês veem nesses textos qualquer tipo de intenção do autor em mostrar que Cristo ainda está morrendo pelos nossos pecados? Diz o quê? Que Cristo morreu de uma vez por todas. Se sacrificou a si mesmo de uma vez por todas pelos nossos pecados. E ponto. Não diz que ele está presente na Eucaristia no sentido de que ele está sendo sacrificado como se nós estivéssemos há 2000 anos atrás, ou se ele estivesse no presente, sendo sacrificado diante de nós. Nós não cremos assim, irmãos. Nós não cremos que Cristo está sendo sacrificado na Eucaristia, como se aquele sacrifício de 2000 anos atrás estivesse acontecendo aqui agora. Porque se fosse assim, irmãos, a impressão que dá é que os nossos pecados nunca são perdoados. Porque o que eles dizem é o seguinte, que você só recebe o perdão dos pecados quando você participa do sacrifício eucarístico, do ritual eucarístico. E aí você recebe o perdão dos pecados, já que vocês lembram que Cristo, para eles, está literalmente presente nos sacramentos. Então, se Cristo está presente de forma em carne e osso ali, então você só pode receber o perdão se você participar, né?
Porque, afinal de contas, Cristo está ali. Sem Cristo não há perdão. Perceba como as nossas posições são bem divergentes? E diz mais o catecismo, irmãos, no ponto seguinte ele diz o seguinte: olha, o sacrifício eucarístico é também oferecido pelos fiéis defuntos, que morreram em Cristo e não estão ainda de todos purificados. Ou seja, aqueles que morreram em Cristo, eles creram no Senhor Jesus Cristo, mas ainda não foi suficiente. Não foi suficiente. Cristo ainda não conseguiu purificar eles completamente dos pecados dele. Então, no sacrifício eucarístico, esse sacrifício é feito também pelos que morreram no Senhor, para que eles possam ser purificados dos pecados deles. Vocês veem isso na Escritura, irmãos? Não tem base bíblica nenhuma, irmãos. Não tem, tá? Não tem. Não tem por quê? Porque o livro aos Hebreus refuta isso. O livro aos Hebreus vai dizer que, olha, Cristo morreu uma vez somente. Morreu e o sacrifício dele foi suficiente para pagar os nossos pecados. Não resta mais sacrifícios para fazer. Não resta mais sacrifícios. Deu para compreender, irmãos? Tudo certinho aí? Alguma dúvida? É confusa mesmo a posição deles, tá? Eles afirmam que é só um sacrifício, mas que na prática a gente vê que é outro sacrifício. Você dizer assim que é a mesma coisa, o rito eucarístico e a morte do Senhor é a mesma coisa, é um sacrifício só. Tá, mas como é que é isso na prática? Na prática repete o sacrifício. Então assim, é confuso mesmo, tá? É confuso, não é um negócio assim muito claro não. É por isso que nós não cremos nisso. Nós não cremos assim. Não entendi. O problema disso é porque assim, você dizer que Cristo está sendo imolado naquele momento, parece que o sacrifício de Cristo nunca foi completo. Esse que é o problema. Não fecha, entendeu? Quando Cristo está lá na cruz, ele diz o quê? Está consumado. Tá, já acabou. Não tem mais o... Tudo bem, irmãos, aí? Sim, a irmã Cláudia está falando aqui que agora a gente não precisa mais de sacerdotes como era no Antigo Testamento. Nós somos reino de sacerdotes. Então, assim, nós temos livre acesso ao Pai através do sacrifício do sumo sacerdote, que é o Senhor Jesus. Tem divergência, né, sobre isso aí dentro das igrejas reformadas, né, mas não tá fora do nosso ponto aqui. Vamos voltar aqui para a gente não se perder. Então, o segundo ponto, irmão, diz assim, ó. O qual, em segundo lugar, pelo seu Espírito Santo, nós somos enxertados em Cristo. Né? 1 Coríntios, irmãos, no capítulo 6, no versículo 16 e 17, diz assim, ó, só acompanhe. Ou não sabeis que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Versículo 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. O Dr. William Hendricks ele vai dizer o seguinte: o verbo unir-se, usado em ambos os versículos, na verdade significa estar colado com alguém. O relacionamento é tão próximo como dois pedaços de vidro colocados um sobre o outro. É impossível separá-los porque a pressão do ar como que cola um ao outro. Esse é o relacionamento que um cristão deve ter com o Senhor. Irmãos, através da morte do Senhor Jesus Cristo, nós somos unidos a Ele pelo Espírito Santo. E na ceia do Senhor, essa união é celebrada, essa união é lembrada, essa união é selada mais uma vez. Então, a importância da ceia do Senhor para nós é nesse sentido, de que na ceia do Senhor, a nossa união com Cristo, através da sua morte, é celebrada. Por isso que é importante participar dos sacramentos. Por isso que é importante. E aí, o terceiro ponto, irmãos, vai dizer que o qual, ou seja, Cristo está agora no céu, em seu corpo verdadeiro, à mão direita do Pai. E aqui, irmãos, é mais um ponto pelo qual nós não cremos que Cristo está literalmente nos sacramentos. Porque como ele pode estar aqui e no céu ao mesmo tempo? Por isso que nós cremos que a presença de Cristo nos sacramentos é espiritual. O que não significa que ela deixe de ser real por isso, tá? Ela só não é uma presença física, ela é uma presença espiritual. Por quê?
Porque Cristo está no céu. E onde a gente vê isso? Abra por gentileza, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 17. João 20, 17, diz assim a palavra do Senhor: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. O Senhor Jesus dizendo aos discípulos que vai fazer o quê? Que vai subir para o Pai, porque é lá o lugar dele. Em Atos, irmãos, Atos capítulo 7, não sei se os irmãos lembram, quando Estevão estava sendo apedrejado, ele vai dizer o seguinte, Atos 7,55, vai dizer assim, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Ou seja, Estevão, quando estava sendo apedrejado até a morte, ele olhou para os céus e ele viu quem? O Senhor Jesus Cristo no céu. Viu o Senhor lá. O Dr. Heber Campos, ele citando o Richard Miller, ele vai dizer o seguinte: os reformados insistem numa união sacramental entre o sinal, ou seja, o pão e o vinho, e a coisa significada, ou seja, o sacrifício de Cristo. E argumentam que, sacramentalmente, Cristo é verdadeira e substancialmente dado no sacramento. Mas eles também insistem que o corpo de Cristo permanece localmente no céu. Cristo está presente nos sacramentos através do seu Espírito, mas o corpo do Senhor está no céu. E é de lá que nós aguardamos ele vir. Pode falar, mas pode ler. Todo mundo entendeu aí, irmãos? Todo mundo ouviu aí? Todo mundo ouviu? Tudo certinho aí? Ótimo. Ponto 4, irmãos. O qual está agora no céu em seu corpo verdadeiro à mão direita do Pai, e é onde ele quer ser adorado. 1 Tessalonicenses 1,10 diz assim, olha, e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Colossenses 3,1 vai dizer assim, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Ou seja, mostrando que Cristo está no céu e que nós devemos aguardar ansiosamente, irmãos, a vinda do Senhor, adorando o Senhor, obedecendo ao Senhor, crendo que Ele está no céu e que Ele virá para fazer novas todas as coisas e transformar o seu povo. Amém? Tudo bem até agora? Vamos para a próxima pergunta. Tá, mas quem deve vir à mesa do Senhor? Vamos ler juntos, irmãos. Aqueles que comem e bebem juízo para si mesmo. Nós já falamos um pouco sobre isso em outras EBDs, tá? Mas nunca é demais a gente repetir, tá? 1 Coríntios, irmãos, capítulo 10, diz assim, versículo 19. Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes, digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor, ciúmes no Senhor? Somos acaso mais fortes do que ele? Um comentarista diz o seguinte, olha, Paulo ensina que o culto a ídolos é vão e vazio. E esse era o contexto, tá, irmãos? Na igreja de Corinto, os irmãos estavam naquela dúvida assim, olha, nós cremos em Cristo, nós sabemos que ídolo, esse negócio de outros deuses, isso tudo é falso, isso não existe. E aí, se alguém nos chama para comer na casa de alguém, mas e a comida lá é sacrificada aos ídolos? Pode ou não pode participar? Essa era a questão. E aí um comentarista diz o seguinte, olha, Paulo ensina que o culto de ídolos é vão e vazio, mas ele também enxerga por trás dos ídolos a presença de Satanás e de suas legiões.
Para Paulo, não existe uma área neutra entre Deus e Satanás, o bem e o mal, a virtude e o vício. Se esse fosse o caso, a segunda metade desse versículo não faria sentido. Seriam até mesmo contraditória. Em declarações anteriores, Paulo declarou que os ídolos nada são e, portanto, nada significam, lá em 1 Coríntios 8, 4 e no 10 a 19. No entanto, a ênfase agora não está no objeto de madeira que os pagãos reverenciam como sendo seu ídolo, mas no conceito de idolatria. E esse conceito é bem mais amplo, porque corporifica o culto de demônios representado por um ídolo. Embora o ídolo em si não seja nada, os demônios que induzem as pessoas a adorar um ídolo são poderosos. Como a gente pode aplicar isso aqui, irmãos? Imagina que nós estamos aqui, né? Vamos celebrar a ceia do Senhor. E aí, alguém que não professa a fé, não foi batizado, não se afirma como cristão diante das pessoas, e aí essa pessoa quer celebrar a ceia do Senhor. Ela pode participar? Não. Não pode. Não pode participar. Por quê? Porque para participar da ceia do Senhor é preciso que algo que seja feito com entendimento. E pessoas que não professaram a sua fé no Senhor, que não foram batizadas, elas não têm o entendimento correto. É por isso que nós não damos para as crianças a ceia do Senhor. Por isso que nós não damos. As crianças aqui, elas não tomam da ceia, tá? Tem igrejas que dão, tá, irmãos? Tem igrejas evangélicas que elas dão ceia para as crianças, tá? Mas nós não concordamos com essa prática, porque nós cremos que quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si mesmo. E aí nós não queremos isso para as crianças, para ninguém, para ninguém. Adolescentes, se já forem batizados e fizerem a pública profissão de fé, se tiverem entendimento, eles podem participar. Caso não seja a questão, no caso, né? Se não for o caso, aí não. Mas aí a gente não tem como fazer nada, né? Aí é com eles, né? Se a pessoa vive hipocritamente, aí se acerte com o Senhor, né? Irmãos, nós não estamos dizendo aqui que para participar da ceia do Senhor você tem que ser perfeito, tá? Que você não deve ter pecados, né? A resposta do catecismo diz o contrário, inclusive. Eles, olha, nós nos reconhecemos pecadores, em falta, mas nós estamos buscando o arrependimento, buscando viver em santidade. Eu lembro de uma frase de um pregador que ele diz assim, olha, os crentes, nós não vivemos de maneira perfeita, mas nós faríamos se pudéssemos. Todo crente tem o desejo de não pecar mais. Todo crente genuíno, ele tem o desejo de nunca mais pecar. Porque ele sabe que o pecado é uma ofensa ao Senhor que morreu por ele. Irmãos, se nós estamos em paz com os nossos pecados, tem que acender uma luz de alerta, viu? A começar por mim mesmo. Todos nós, irmãos. Todos nós. Porque se nós estamos em paz com o pecado, nós estamos em guerra contra o Senhor. Porque foi por causa do pecado que o Senhor morreu na cruz. Então, assim, nós precisamos continuamente, é por isso que congregar é tão importante, porque aqui nós vamos ouvir da necessidade do arrependimento. Aqui nós vamos ouvir que há perdão para nós no Senhor Jesus Cristo. Lá fora, que esperançar? Que esperançar? Tudo bem até aqui, irmãos? Alguma dúvida? Eu vou avançar aqui um pouquinho. Alguém quer fazer um comentário, alguma dúvida? Fale. Infelizmente, né? Mas pela graça do Senhor, um dia a gente vai ser livre da presença do pecado, né? Essa é a esperança do crente, né? Que um dia nós seremos livres da presença do pecado e não vai ter nem um desejozinho pecaminoso, nunca mais. Nunca mais. Pergunta de número 82, irmãos. Esses que por sua confissão e vida
demonstra que são incrédulos e ímpios, devem ser admitidos na ceia do Senhor? Vou ler aqui só para a gente acelerar. Não, porque a aliança de Deus seria profanada e a sua ira se acenderia contra toda a congregação. Por isso, segundo o mandamento de Cristo a seus apóstolos, a igreja de Cristo tem o dever de excluir tais pessoas pelas chaves do reino até que corrijam as suas vidas. Pesado, né? Pesado. Mas, irmãos, por que tem que ser assim? Por que a gente não pode dar a Santa Ceia para qualquer pessoa, não pode dar os sacramentos para qualquer pessoa? Porque a aliança do Senhor seria infamada, seria difamada, seria profanada. Eu vou contar um caso aqui para vocês, muito sério. Eu conheço uma pessoa que o pai dela, casado muitos anos com a mãe, e aí depois de 10 anos, descobriram que ele tinha um filho fora do casamento. Filho fora do casamento. E aí, aquela coisa toda, aquela desgraça, aquela tristeza, né? E aí acabou que ele deixou a esposa e foi ficar com a mãe da criança, né? Essas pessoas frequentam igrejas evangélicas, tá? Irmãos, vocês sabem o que aconteceu com esse senhor? Ele foi consagrado. Adivinha a quê? Pastor? Apóstolo. Apóstolo. Bom, se ele é o apóstolo, com certeza ele deve tomar da ceia do Senhor. Irmãos, vocês acham que essa congregação, que essa igreja não está sob juízo divino? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. É muito sério, meu irmão. É muito sério. Olha, só um minuto. Quando a gente negocia os nossos sacramentos, irmãos, para qualquer pessoa que não professa a nossa fé e que não demonstra frutos de arrependimento, nós estamos atraindo juízo para nós mesmos. Não sem razão. Não, eu não vou nem falar. Fale. Pode falar. Não, esse aqui é o problema, ele não se arrependeu dos pecados dele. Esse senhor, ele é um senhor de muitas posses. E nós sabemos que em muitas igrejas, quem tem mais dinheiro não é disciplinado, porque as pessoas não querem perder o dízimo, né? Enfim, infelizmente a gente vê esse tipo de coisa, né, irmãos? Assim, a gente vê igrejas oferecendo sacramento até mesmo para político, que não tem nada a ver com a nossa fé. Olha, quando nós oferecemos os sacramentos para pessoas que publicamente não dão um bom testemunho da nossa fé, nós estamos profanando os sacramentos do Senhor. É por isso, irmãos, que aqueles que são declaradamente ímpios, que vivem vidas imorais, não podem, não devem se achegar aos sacramentos, tá? Sob pena de estar bebendo e comendo juízo para si mesmo. E na igreja de Corinto acontecia isso. Acontecia isso. É tanto que o apóstolo Paulo vai dizer assim, olha, não sem razão, muitos de vocês estão doentes e até dormem. Essa linguagem de dormir é dizer que morreram. Muita gente estava bebendo e comendo da ceia do Senhor de forma indigna e morreram. Sabe o que acontecia lá? Eu já falei aqui, eu vou falar rapidamente. O que acontecia? Lá na igreja de Corinto, existia ricos e pobres. E aí os ricos comiam primeiro. E os pobres, coitado, já comiam só o restinho já, só o final. E aí o apóstolo Paulo vai dizer, olha, quando vocês se reúnem, não é a ceia do Senhor que vocês estão comendo. Porque na igreja de Deus, irmãos, aqui nessa congregação, não tem rico, não tem pobre, não tem branco, não tem preto, não tem homem, não tem mulher. Não tem diferença nenhuma, irmãos. Porque em Cristo, todos somos iguais. Ninguém é mais valoroso do que o outro. Ninguém é mais valioso que o outro. Todo mundo é igual. É assim que tem que ser na igreja do Senhor, irmão. Essa história de que, não, Max, o fulano
fulano tem título. E daí? Só tem pecadores, exatamente. Sim. Então, assim, fazer essas diferenças, irmãos, isso é coisa que o mundo faz. Coisa que o mundo faz. Sim. Vocês já viram quando uma celebridade se converte numa igreja, assim, como é que é? A gente fica assim, rapaz, o fulano se converteu e tal, e não sei o quê. E aí você vê a pessoa, e aí já bota para falar, né? Já bota para falar lá na frente, porque assim, vai dar visibilidade, né, para a igreja, né? Vai dar, tipo assim, olha aí o fulano aí, né? E aí fala um monte de besteira, né? Não é discipulado de forma correta, não é repreendido, né? Porque é o fulano, senão ele vai embora. É triste, irmãos. Isso é muito triste. Rapaz, igreja é um negócio muito sério. Igreja é um negócio muito sério. E infelizmente, o nosso testemunho para com os de fora não tem sido bom. Não tem sido bom. Porque nós mesmos aqui não temos levado a sério a nossa fé. Muitas vezes. Muitas vezes. Muitas vezes nós descredibilizamos o evangelho por conta da nossa conduta. Falta humildade, a gente não reconhecer os nossos erros, fazer uma autocrítica. E o pior, a gente ainda quer apontar os problemas dos de fora, né? Quer tirar o cisco do olho do de fora e a trave enorme aqui no nosso. Irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Tudo bem, irmãos? Vamos ficar de pé para a gente orar, para a gente encerrar? Deu para compreender aí? Tudo certinho? Vamos orar aqui para encerrar, para a gente tomar uma água, se preparar para o culto. Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome, Senhor. Muito obrigado pelo que ouvimos hoje, Senhor. Muito obrigado porque a ceia do Senhor nos lembra e nos aponta para o sacrifício de Cristo, que foi realizado uma vez por todas, Senhor Deus. E foi suficiente, e é suficiente, para nos purificar de toda a nossa injustiça, Senhor. Obrigado porque através do sacrifício do teu Filho, nós temos livre acesso ao Senhor, nós temos o perdão dos pecados e nós temos a comunhão com o Senhor pelo teu Espírito Santo. Quanta bondade, quanta graça, Senhor. Pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor nos dê entendimento, Senhor. Tenha piedade de nós, tenha piedade da tua igreja, da nossa congregação e da tua igreja espalhada sobre a face da terra, Senhor. Tenha misericórdia da igreja no Brasil, dá-nos arrependimento, Senhor. Dá-nos a graça de retornar à sensatez, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Que os nossos olhos estejam fitos no Senhor Jesus Cristo, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, Senhor, mas contra principados e potestades no reino espiritual, Senhor. Ajuda-nos. Tenha piedade de nós. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.